Saindo do BCG, eu tomei uma decisão muito forte na minha vida, que era ter uma exposição e um trabalho efetivo internacional. Então eu busquei uma oportunidade e fui fazer um trabalho no Canadá. Morei no Canadá por 6 meses, trabalhando numa empresa de tecnologia, para entender como que era e como que era visto o lado do investidor americano, canadense, em relação ao Brasil. E esse trabalho que eu fui desenvolver, ele mostrou a seguinte realidade. O canadense, principalmente, que é onde eu fiquei, ele busca investir em mercados onde ele possa estar perto do negócio dele. Não simplesmente colocar o capital e deixar na gestão de um CFO ou de um representante aqui no Brasil. Ele quer ficar, ele quer estar junto. Só que na hora da gente mostrar para ele e demonstrar as questões burocráticas do país, muitas das vezes eles acabavam desistindo de fazer um investimento aqui no Brasil. Por quê? Porque ele sabia que vindo para cá, e por mais que nós explicássemos essa trajetória brasileira, deixava mais segurança para eles. Então, por isso que eu falo que a gente mostra a segurança, mas a gente tem que falar da insegurança também. E aí a decisão cabe ao investidor. E essa empresa na qual eu trabalhei, potencial muito grande de investimento. Eles fazem locações de hubs de computador. Então eles têm em várias partes dos Estados Unidos, do Canadá, e na América Latina acabaram desistindo do Brasil. Depois eu não sei se teve sequência em outros países, mas pelo menos no Brasil eles acabaram desistindo. Então foi uma experiência forte para mim, porque eu precisava ter esse conhecimento de lá para cá para entender como que é a visão deles, para poder ter essa experiência e saber lidar com os meus futuros desafios profissionais. E aí foi que eu tive a chance também de, ao voltar para o Brasil, depois que eu tinha saído do BCG e passado por essa trajetória no Canadá, eu fui convidado para ser o CFO Latam da Goodyear, do Brasil, no departamento de materiais, de engenharia de materiais. E aí eu consegui aplicar todo esse conhecimento já consolidado da visão brasileira daqui para fora e da visão do investidor de fora para dentro. Foi um desafio muito grande na Goodyear, com grandes investimentos. Construímos várias fábricas novas aqui no Brasil, na região oeste daqui de São Paulo. Compramos outras empresas, foi um investimento forte, foi quem participava do capital e investimentos eram fundos estrangeiros. Essa parte da divisão da Goodyear acabou sendo comprada pela Carlyle, é um grande private equity, uma das maiores do mundo, americana. Nós chamamos do fundo das velhinhas, né? São dos aposentados americanos que investem lá e distribuem esse dinheiro para o resto do mundo, comprando investimentos para ter esse retorno maior do que o retorno que eles têm lá. Por isso que eu falo que tem o risco Brasil, mas está precificado no retorno do investimento. Então, o cara fez aqui o investimento, sabe que vai ter esse retorno, e é assim que a Carlyle trabalhava pelo menos à época, e fez esse investimento aqui na compra da divisão de produtos de engenharia no Brasil. E foram longos anos de trabalho na Goodyear, como representante da América Latina, produzindo os relatórios, participando de reuniões estratégicas, e muito importante que desde esse início da PPIC até a Goodyear e até os dias de hoje, foi a participação assim fundamental dos profissionais da equipe, profissionais que se dedicaram e se dedicam, qualificados, com formação técnica adequada e aderente a essas necessidades dessas empresas. Então, treinamento, retenção de talentos, formação técnica, apresentação de profissionais para outras divisões e recebimento de profissionais de outras divisões para o crescimento tanto profissional dessa pessoa como do próprio departamento, foram fundamentais para a gente conseguir atingir essas metas de crescimento. Então, foi um prazer muito grande trabalhar com essas pessoas. Muitos deles estão nessas empresas até hoje, continuam lá, são diretores, gerentes, presidentes, CFOs, CEOs, estão fora do Brasil, estão trabalhando em outros lugares. Tive o prazer de trabalhar com vários deles e esse crescimento foi fortíssimo dentro da Goodyear. Porque você trabalhar em grandes companhias com desafios relevantes, ao mesmo tempo que você tem que se preparar, tem que se desafiar, você tem que trabalhar também ao lado de pessoas tão boas quanto você ou muito melhores.
né? Então, naturalmente, isso que você está dizendo ia acontecer, né? Assim como você estava crescendo, diversas outras pessoas também estavam crescendo, né? Trabalhando com pessoas brilhantes. E aí eu imagino que o desenvolvimento intelectual nesse processo é imenso. Porque aí você tem uma ideia, o outro também tem, e aí constrói junto, faz as coisas acontecerem. Isso tudo enriquece, né, a nossa... Nós mesmos temos um enriquecimento natural do ponto de vista intelectual, e você ver aquilo sendo realizado é um grande prazer, né? Então, o que alavancou, Léo, a partir do BCG até os dias de hoje, o que alavancou as atividades e os desafios e essa projeção das empresas, e até a minha projeção profissional, foi a capacidade dos profissionais em fazer um processo de transformação da atividade na qual eles desempenhavam. E principalmente o empenho e a dedicação em tecnologia, que é, querendo ou não, o que move a nossa economia hoje, o que move a PPIC hoje, o que move as empresas no sentido de otimizar o máximo possível os processos e trazer um benefício para as corporações. Então, esses profissionais que se dedicaram, e eu conheço, assim, eu lembro de todos eles, praticamente, todos que participaram, e eu posso dizer que quase que 100% desses profissionais são gerentes, diretores, CFOs e CEOs. Eles se transformaram em grandes profissionais pela dedicação aos projetos na qual eles foram engajados. Então houve um sacrifício, tanto da vida pessoal, quanto da vida acadêmica. Deixamos de viajar, deixamos de curtir alguns finais de semana, deixamos de viajar nos feriados, trabalhamos na Copa do Mundo, não dava para assistir o jogo, não dava para ver o Brasil ganhar a Copa porque a gente estava trabalhando, implantando o sistema de ERP. E todos esses profissionais hoje, eles estão muito bem consolidados no mercado. Por quê? Embarcaram, assumiram, vestiram a camisa efetivamente como parte do processo, porque vestir a camisa é simples, você entrou na empresa, você já vestiu a camisa. Agora, o diferencial desse profissional é o empenho e a dedicação que ele vai ter, porque se ficar na mesma base, vai ser só mais um dentro da mesma base, e nós precisamos elevar essa base. Para quê? Para que esse profissional assuma novas atribuições e responsabilidades e distribua esse conhecimento para a base da pirâmide. E ali, esses profissionais na base da pirâmide vão se espelhar nesse profissional. O discurso dessa liderança e a atuação dessa liderança tem que ser aderente àquilo que aqueles profissionais esperam desse líder. Não adianta eu assumir um discurso e na vida fazer diferente daquilo que eu estou discursando para eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala versus aquilo que a gente faz efetivamente. Porque na liderança, é para lá que eles estão olhando, é para lá que eles irão apontar a direção deles e a trajetória deles. Essa trajetória, ela vai ter uma série de desvios no meio do caminho. Esses desvios é parte natural do processo. É como você preparar um orçamento empresarial. Quando você chegar no final do ano e você lá preparar o seu orçamento, o seu budget, na verdade, você vai usar a melhor base possível para construir aquilo que vai ser preparado e apresentado para os acionistas e para todos os stakeholders. Todo mundo vai saber, todo mundo que tem interesse na companhia vai entender o que você está preparando e qual vai ser o resultado daquela empresa. O primeiro mês que você fechar, janeiro, já vai mudar. Então você vai ter que fazer as correções. E a vida profissional é assim também. Não adianta você falar que você vai seguir em linha reta, porque você vai ter que fazer diversos desvios. Você vai ter que parar para atender uma emergência, você vai ter que parar para você fazer o curso, você vai ter que parar para viajar a serviço da empresa. Você vai ter da família. Cuidar da tua família, principalmente, porque sem essa base, eu acabei de falar aqui, meu pai, depois eu veio na cabeça, falei, caramba, obrigado pelo meu pai ter falado para mim ir na área administrativa financeira. E foi onde me dei bem, porque as minhas tentativas pessoais deram todas erradas ali no começo. Então, aquilo que ele me orientou foi aquilo que eu segui. Devia ter feito aquilo que ele me orientou logo de cara? Talvez. Mas eu acho que tentar uma coisa diferente, um desafio, faz parte da nossa vida também. Errar tem que fazer parte também, senão você não vai saber lidar com essa situação no futuro. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. E saber também descer um pouquinho o degrau. Subiu,
você sabe que uma hora você vai ter que descer. Você vai ter que voltar para aquela base, realinhar suas expectativas, reorientar o teu time, reorientar aqueles profissionais que você sabe que se espelham na sua trajetória, que veem em você uma expectativa de crescimento profissional e ajudá-los a seguir nessa trajetória. E isso é feito através de correções. Então a gente vai fazendo essas correções ao longo do nosso trajeto. Então, esse engajamento que eu falei desses profissionais em assumir essa responsabilidade foi fundamental para que eles pudessem ter um avanço profissional muito grande. E eu conheço muitos deles que estão em grandes empresas, clubes de futebol, deve estar aí o Ricardo me ouvindo, empresas de tecnologia, CEOs, CFOs, não moram mais no Brasil, que continuaram lá na Deloitte, até hoje são sócios, já até se aposentaram. A nossa amiga Ângela, que você conhece bem, acabou de aposentar, foi minha colega desde sempre, e outros mais que tiveram um grande sucesso profissional e que fizeram exatamente isso que eu tô falando, que assumir essa trajetória, essa responsabilidade de ajudar a empresa em todos os sentidos. Com todos esses sacrifícios, valeu a pena, do lado profissional e do lado familiar também. Então, não significa que se dedicar exclusivamente à empresa é você abdicar da tua vida pessoal. Muito pelo contrário. O discurso hoje é totalmente diferente de uma realidade que era de umas décadas atrás, onde o workaholic predominava. Hoje não é mais assim. A gente tem que lidar com novas gerações. Então nós mudamos a forma de lidar e de principalmente comunicar, de como passar a mensagem, de como representá-los nessa nova gestão, que é a gestão dessa geração dos anos 90, 2000, que está aí, que está desesperado para conseguir se destacar no mercado, e a gente, apesar dos nossos 50 e poucos anos, nós estamos preparados para ajudá-los também nessa missão. Então, podem acreditar na gente, porque o que a gente está falando aqui, a gente está dizendo com bastante carga, com bastante experiência. A gente vai errar? Vamos errar, claro. E vocês podem até nos corrigir, mas a experiência que nós temos provavelmente vai ser maior do que o que vocês já vivenciaram, os jovens. A gente vai poder realmente ajudá-los nesse sentido, e é a mensagem que eu passo para os meus 4 filhos também. E eles sabem disso, que não adianta eles exigirem só aquilo que eles querem fazer ou desejam fazer. Eles têm que aprender a lidar com todas as diversidades que existem no mundo hoje. Então, tem que aceitar, tem que respeitar, tem que se planejar, tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para diversão, tem que ter tempo para os estudos, tempo para as atividades esportivas e tempo para tudo. Então, para eles hoje, tempo para o celular, né? Não sai do celular, tempo para os jogos online, tem tempo para tudo. E aí, se você coloca 24 horas menos 8, sobram 16 horas no dia. Dessas 16, as 8 que geram... A gente considera que eles estão dormindo nessas 8 horas, mas a gente sabe que não. No meio da noite lá, o cara liga o celular, o videogame vai jogar. Ou vai pra balada. É, né? Vai pra balada. Você tem filho já... 6 horas da manhã não tá conseguindo levantar pra ir pra escola, mas vai ter que levantar, infelizmente. Não, felizmente, porque a gente vai fazer o cara levantar, entendeu? Então sobram 16 horas pra ele fazer tudo isso que a gente tá falando aqui. Só que aí se desconta os trajetos, se desconta o tempo perdido. Pra eles, é aceleradíssimo a vida. É bem diferente, porque lá atrás... nós não tínhamos todos esses acessos, essas tecnologias que a gente tinha que se empenhar. Hoje não, eles precisam bastante desse empenho para que eles possam se igualar e melhorar e ser diferencial no mercado.